Atenção, o evento já vai começar. O tema de hoje é associativismo empreendedor. E damos boas-vindas ao nosso palestrante, o Rodrigo Souza Costa, presidente da Federação. Lembramos que as nossas palestras ficam disponíveis em nosso canal no YouTube. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Passo do Vinho é um roteiro enoturístico de Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Nova Pádua e Nova Roma do Sul. Já a Vinícola Pagliossa, que hoje está no projeto Degustar, está localizada no interior de Caxias do Sul. Iniciou suas atividades em 1962 com Antônio Pagliossa, descendente de italianos, produzindo vinhos de mesa de forma artesanal. A partir de 2000, passou a engarrafar e comercializar seus vinhos, mantendo a tradição familiar aliada à evolução tecnológica. Com uvas cultivadas em vinhos próprios, a vinícola busca a excelência em todas as etapas, desde a seleção dos frutos até o engarrafamento, garantindo um produto de qualidade e personalidade marcante, apreciado por quem valoriza uma bebida única. Peço a atenção de todos. E para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Bom dia muito especial ao nosso presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa. Obrigado por ter escolhido estar conosco nessa manhã de hoje. Rutivar Menegotto, representando o prefeito Adilaude Domênico, bem-vindo. Vereador Alexandre Bortoluz, representando a Câmara de Vereadores. Nosso presidente da SIC Serra, o Edenilson Zortea, e em nome dele também um abraço muito carinhoso aos demais presidentes de SICs que estão aqui conosco nesta manhã. Ex-presidentes aqui da nossa SIC Caxias, a imprensa e a cada um e a cada uma de vocês que também escolheram estar conosco. Hoje nós temos a oportunidade de refletir sobre um tema que está na essência da nossa entidade e que mais do que nunca precisa ser fortalecido: o associativismo empreendedor. Associar-se, participar, liderar coletivamente, dividir responsabilidades e multiplicar conquistas tem sido a base da atuação da nossa SIC Caxias ao longo de mais de 120 anos, 12 décadas. Uma entidade que nasceu da união de empresários que já naquela época entenderam que juntos eram mais fortes e que poderiam influenciar, transformar e construir uma cidade, uma região e um estado melhores.
O associativismo é justamente isso. A capacidade de transformar e entender que desafios coletivos exigem soluções coletivas. É também a força que nos permite enfrentar e tentar nos desvencilhar dos tentáculos deste gigante chamado poder público, que quando não compreende seu papel de facilitador, acaba sendo o maior obstáculo para quem empreende, gera empregos e faz a economia girar. E nada poderia ser mais simbólico do que fazermos essa reflexão às vésperas de uma data histórica para a maioria de nós. Amanhã, o Rio Grande do Sul celebra 150 anos da imigração italiana. Um legado que está em tudo o que somos e em tudo o que fazemos. Nos produtos que fabricamos, na força de trabalho que nos move, na gastronomia que nos identifica, nos valores e costumes que cultivamos, e na cultura que nós preservamos e tanto promovemos. É um legado que moldou o perfil empreendedor da nossa região e que a SIC Caxias faz questão de honrar. Por isso, nós estamos engajados nas comemorações desse marco histórico, inclusive liderando o projeto do monumento em homenagem aos 150 anos da imigração italiana, que será instalado no Largo da Estação Férrea e que será um símbolo da nossa história, da nossa identidade e da nossa contribuição para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Portanto, que esta RA nos lembrem que não chegamos até aqui sozinhos e que não iremos muito longe se caminharmos isoladamente. Que sigamos associando esforços, construindo pontes e fazendo a SIC Caxias e todas as entidades empresariais um espaço de representatividade, ação e, principalmente, de transformação. O presidente da FederaSul vem justamente compartilhar conosco a sua visão, a sua experiência sobre como o associativismo pode e deve ser protagonista em tempos de desafios e incertezas, como as que vivemos nesse momento no nosso Brasil. O associativismo precisa fomentar negócios, gerar conexões, promover desenvolvimento social e econômico e, principalmente, ser uma ponte entre o setor produtivo e toda a sociedade. Nós queremos continuar acreditando no esforço do coletivo e na importância de cada um, que ao se associar, escolhe fazer parte da construção de um futuro melhor para todos nós e para toda a comunidade. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA temos a participação do Núcleo de Consultorias da SIC Caxias, composto por empresários de diferentes áreas associadas à entidade, que se reúnem utilizando a metodologia do programa Empreender da CACB, para levantar demandas comuns, buscar soluções coletivas e desenvolver a competitividade dos seus negócios e dos seus clientes, com o apoio da SIC Caxias. E fica o convite para participarem do Talk de Gestão, que acontecerá dia 5 de junho, das 14 às 18 horas, aqui na SIC, uma iniciativa do Núcleo de Consultorias. Com o compromisso de valorizar e fortalecer o associativismo, a SIC Caxias retoma uma importante iniciativa para dar visibilidade às novas empresas associadas à entidade. Por isso, hoje vamos dar as boas-vindas às empresas que se associaram à SIC nos meses de março e abril. Convidamos ao palco para a foto
oficial os representantes das empresas. Agente Recicla, Agência Quem, Anselme Branding, Araucária Feiras e Eventos, Benedite Bertoni, Bruna Caroline Santos, Lorenzi, Care Store de Corrida, Comando da Alegria, Concile, Daiane Carvalho, DG Recursos Humanos, Elevar Comércio e Serviços, Empório Doce Ouro, Enam, Fusopar Parafusos, GD Psicologia e Desenvolvimento Organizacional, Guerreiro Distribuidora de Bebidas, Imobiliária Fulker, Instituto de Citologia e Anatomia Patológica, Matiello Idiomas e Intercâmbio, MDLK Marketing Sensorial e Moda, Meca Materiais para Indústria e Construção, Morfine Produções, NMKT Marketing, Power Lume Indústria e Comércio, Power MIG Automação e Soldagem, Sol da Terra Produtos Orgânicos, VSM Advogados e Wendt Veículos. E para compor a foto, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Louro, vice-presidente de Indústria, Rubem Bisi, vice-presidente de Comércio, Dalice Mancini, vice de Serviços, Eduardo Michelin, a presidente do Conselho Deliberativo, Agatha Tonieto, e o presidente do Conselho Superior, Nadir Risse. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos que agora vamos ter um sorteio especial. Vem aí o SIC Connection. Senhoras e senhores, vem aí o SIC Connection 2025, um grande evento de gestão. Com o tema O Equilíbrio entre o Humano e o Algoritmo, o evento proporcionará uma experiência enriquecedora, apresentando tendências e as melhores práticas para as estratégias bem-sucedidas. O evento acontecerá nos dias 25 e 26 de junho, das 14 às 18 horas, no UX Teatro, em Caxias do Sul. Garanta já seu passaporte e aproveite a oportunidade de participar deste encontro único. Adquira-o pelo site sicconnection.com.br. E hoje vamos ter sorteio de um passaporte aos participantes da SRA. Caso o ganhador não esteja, faremos um novo sorteio. O ganhador é Jefferson Rigatti. Ele se encontra? Jefferson? Não? Então vamos para o próximo. Leonardo Luiz Vivan. Se encontra? Sim? Pode vir ao palco. Juntamente com o presidente Celestino, para receber o teu passaporte. Antes de iniciarmos nossa palestra, orientamos que as perguntas sejam realizadas pelo aplicativo Slido. Ele está disponível em suas mesas e também sendo projetado nos telões. Para falar mais sobre associativismo empreendedor, como impulsionar resultados. Senhoras e senhores, para falar mais sobre associativismo empreendedor, como impulsionar resultados, fortalecer rede de negócios e criar um ambiente propício à inovação e ao desenvolvimento empresarial, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Rodrigo Costa. Bem-vindo.
Boa tarde a todos. Uma grande honra para nós, da Federação, estarmos aqui. Queria começar cumprimentando a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, né? Cumprimentando o nosso anfitrião, o presidente Celestino Louro. Muito obrigado pelo convite. Né? Em seu nome, eu cumprimento a toda a diretoria com quem eu estava aqui agora há pouco, a todos os nossos convidados. É uma felicidade para nós da Federação estarmos aqui. Eu queria cumprimentar algumas pessoas que eu enxerguei aqui agora também, que são... Cumprimentar, primeiro, com quem eu vim, meu vice-presidente jurídico, Milton Terra Machado. A gente brinca que ele veio para me soltar, para fazer o habeas corpus, dependendo do que eu falo. Caxiense, de Caxias. Estamos conversando animadamente. Queria cumprimentar o vice-presidente regional aqui, César Anderle. Muito obrigado pela parceria. Vicente Jeremia, está aqui, nosso diretor. Rogério Ragazon. Eu encontrei aqui o Peroso de São Marcos também. Perdi agora onde é que ele está. Cristiane Girelli, diretora também, nossa. Zorteia de Guaporé. Eu não encontrei o Tiago da Microempa, que é diretor da Federação. Não vi onde ele está, mas eu sei que ele está aqui. Agora eu vi ele. Acho que ele está bem, desculpe. Nosso conselheiro do Conselho recém-integrado ao Conselho Consultivo, Juarez Piscinini, uma honra, nos ajuda muito, está nos ajudando muito. Gilberto de Flores da Cunha, acabou de me cumprimentar aqui também. Foram os que eu encontrei, e tem vários, tantos outros aí, amigos, mas eu só queria citar os que eu já falei, uma satisfação muito grande para nós encontrar cada um de vocês. Cumprimentar também o presidente por essa iniciativa dos 150 anos da imigração italiana, esse monumento. Eu não sou descendente de italianos, mas eu tenho muito orgulho dessa integração, dessa diversidade cultural, da cultura italiana, desse espírito comunitário, desse povo voltado ao empreendedorismo, ao trabalho, né? Muito orgulho disso, né? E falei isso quando a gente fez o Tá na Mesa sobre os 150 anos. Eu estudo muito história, estudando a história de Giuseppe Garibaldi, né? Que é o herói de dois mundos, e o quanto Confúcio diz que se a palavra emociona, o exemplo arrasta. E o quanto Giuseppe Garibaldi foi forjado pelos exemplos, pela integração, até pelo duro como eu, né? Se integrou a Bento Gonçalves, a Neto, a todos os outros, e quanto essa interação forjou quem se tornou Garibaldi e o quanto ele foi importante para a Itália que existe hoje, que a gente conhece hoje. Se ele não tivesse sido forjado aqui, talvez não tivesse sido unificada. Ele foi o unificador da Itália, né? E ele teve os seus valores forjados aqui. E tem uma coincidência muito legal que é histórica. Eu me dei conta lendo agora. O dia da unificação da Itália foi a anexação de Roma. Foi 20 de setembro. É o 20 de setembro, né? Então, a gente costuma falar, foi o 20 de setembro precursor da liberdade. Na Itália foi o precursor da união. Então eu acho que são povos irmãos que trabalham muito juntos. Parabéns pela homenagem. Eu vou falar um pouquinho de associativismo e agora já vou pegar o microfone na mão, se for possível ali. São 4 lâminas, eu uso só como uma referência, só tem uma lâmina aqui que é um mapa de ações. A gente vai falar sobre associativismo empreendedor e tem tudo a ver com a história da Serra. Porque a gente diz na Federação, por experiência própria, né, que o que caracteriza uma região próspera, que anda para frente, mas nem preciso dele agora, que eu vou falar quase 20 minutos sem mexer na lâmina. Muito obrigado. O que caracteriza são 2 palavras: empreendedorismo e associativismo. Que são características da Serra Gaúcha, são características daqui, da SIC de Caxias, né? 26 sindicatos aqui dentro, essa capacidade de convergência, de integração, esse espírito comunitário que é tão comum no povo italiano, nos alemães, das pessoas se preocuparem umas com as outras e como é que eu influencio no futuro? Chamar para si a responsabilidade pelo que acontece. E o que caracteriza, invariavelmente, uma região decadente são 2 palavras que permeiam as lideranças, que são individualismo e oportunismo. As pessoas ocupam os espaços de decisão
mas elas não pensam no bem comum, nem no espírito coletivo, nem no espírito comunitário. Assim, eu vou ocupar tal entidade porque eu quero blindar o meu negócio, eu quero evitar que os concorrentes entrem aqui, eu quero fechar a minha cidade, eu quero acesso ao prefeito, ao vereador, e o sujeito distorce o princípio do associativismo através do individualismo e do oportunismo. Ele tira vantagem do cargo que ele ocupa ao invés de servir. Né? E a gente olha, se vocês forem nas cidades decadentes, às vezes foram muito prósperas, e quando eram prósperas, tinham essa característica de associativismo e empreendedorismo. E se tornaram decadentes porque os espaços, a sucessão ocorreu de forma equivocada, e as novas lideranças, que não eram lideranças, mas eram pessoas guindadas a um cargo que não tinham essa capacidade, passaram a usar isso. Né? E é muito interessante porque a gente olha toda a Serra Gaúcha, toda essa pujança, essa riqueza, e vê os princípios do empreendedorismo, o trabalho, a produção, a busca por excelência, né? A valorização da superação, de dar o melhor de si. Isso nos orgulha muito no Rio Grande do Sul, e essa diversidade étnica, cultural das várias regiões nos orgulha demais no Estado. Mas nós estamos vivendo agora, e conversávamos há pouco na reunião de diretoria na SIC ali, tempos desafiadores, extremamente difíceis, né? Que nos causam assim uma sensação de frustração, porque é como se o Brasil vivesse um eterno déjà vu, como se a gente olhasse agora na Veja o escândalo dos Correios, da Postales, mas eu já vi isso, e já vimos mesmo, né? E foi a mesma coisa. Aí a gente vê o escândalo da Previ, do Banco do Brasil, e tudo se repete. E a gente diz, quando eu achei que eu ia vencer, que eu ia superar, parece que é um país que se nega a encontrar o seu destino. O país mais rico do mundo, se a gente pensar no recurso econômico, mais os recursos naturais que dispõe o Brasil, é o país mais rico do mundo, uma população pequena, que poderia desfrutar de uma enorme qualidade de vida, de uma enorme riqueza, nós podemos ser exemplo, e a gente parece que nega o destino. Nós queremos ficar brigando, brincando, queremos ser um povo e um país de segundo plano, eu vou dizer de quinta linha até, porque o que a gente está vivendo hoje passou de todos os limites de razoabilidade. Né? Então eu acho que o Brasil vive hoje uma síndrome de Peter Pan. A gente quer viver as fantasias da infância, com narrativas, com fantasias, e não queremos assumir a responsabilidade de um país adulto, de uma democracia adulta. E a gente olha assim, exemplos muito claros, né? E vale para o Rio Grande do Sul e vale para o Brasil, vem um governo, destrói tudo, acaba com os valores do trabalho, da produção, aí vem um outro governo falando de sacrifícios, precisamos fazer sacrifícios, precisamos fazer reformas, e aí ele acumula uma riqueza para logo em seguida ser substituído por um governo que vem para desfrutar daquela riqueza, falar de herança maldita, né? Herança maldita, e vou entregar, foram sacrificados indevidamente, não é preciso e tal. Isso vale para o Rio Grande do Sul. A gente pega uma sequência de governos, Brito, Olívio, Rigoto, Ieda, e quando parece que vai, aí vem alguém e acaba com o equilíbrio fiscal, acaba com as reformas, retroage, vale para o Brasil, né? E isso nos gera uma sensação que eu percebi muito clara na reunião, e a gente vinha conversando, eu e o Milton, no carro, sobre isso. Né? E vimos conversando sobre o mesmo assunto que nos abordaram. Né? Uma sensação de impotência, de frustração, porque a gente olha assim, cara, mas quando é que a gente vai ter o mínimo, ter o básico? Quando é que o racional será racional? Né? A gente está vivendo um mundo de fantasia. E a gente olha para trás e vê que essa indignação, essa frustração, ela explodiu na forma de indignação em 2013. Eu falei um rápido histórico, assim, um eixo da linha do tempo. Explodiu, o movimento de ruas começou por causa de uma passagem de ônibus, e as pessoas foram para a rua e disseram, classe média baixa, classe média alta, classe média. Não, chega, o país tem que assumir. E começou aquele movimento, e a democracia se assustou, e os políticos se assustaram, e o Congresso começou a reagir. E aí veio em 2014 e o governo ainda conseguiu descolar da narrativa, se elegeu a presidente Dilma Rousseff, mas ali já nasceu, no berço do serviço público, nasceu a Lava Jato, ali começaram os primeiros escândalos, começaram a vir à tona, tem mais coisa por debaixo desse véu.
né? E surgiu a Lava Jato naquele momento, e aí chega 2015 e nós entramos na maior recessão da história do Brasil. E aí parecia que a democracia estava conseguindo sair dessa fase infantil de fantasia e começou a entregar resultados concretos. E começou a apontar os corruptos e os corruptores. E daqui a pouco a gente enxergou um presidente da Câmara sendo preso, donos de grandes empreiteiras vindo à tona, e os caras lá, humildemente, envergonhados, dizendo assim, não, eu pequei, eu errei, eu cometi, não, tem razão, está aqui, eu devolvo bilhões de reais, eu vou ser preso, e chefes de poderes sendo presos, e parecia que o Brasil ia dar a volta, ia ocupar o seu destino, com seriedade, com honestidade, e a gente estava entusiasmado com aquilo, né? E nós estávamos no meio de uma crise, 14 milhões de desempregados, uma pobreza bárbara, né? Foi quando nasceu ali o movimento dentro da federação, o movimento empresarial. Vamos botar um projeto, que é esse projeto que eu vou entregar depois para o presidente Celestino Louro, que já viu aqui, que é a nossa cultura, o associativismo empreendedor. Como é que a gente mexe com isso tudo? Nasceu lá o movimento, vamos ocupar espaços de decisão. O presidente Simone assumiu a Federação, venceu a eleição em 2016. E aí fomos para o enfrentamento e aí fizemos um evento lá, que foi quando nasceu o movimento empresarial, 9 de dezembro de 2015. E naquele momento, era uma situação parecida com essa. Tu olhava e tu não via luz no horizonte, né? A gente olhava assim, cara, esses caras vão se eleger de novo. E vão terminar de enterrar o país. Não tinha perspectiva de impeachment no dia 9 de dezembro de 2015. Mas em 2016 saiu o impeachment. E foram caçados, e aí veio tudo à tona, e veio de roldão e tal. E aí chega lá 2018, eleições, surpresa, congresso, assembleias, uma mudança de perfil, deputados estaduais, deputados federais ligados de direita, muita gente liberal, muita gente defendendo princípios de economia, uma mudança da composição dos parlamentos radical. Esperança, entusiasmados, 2019 começam as reformas. Não, primeiro eu pulei um fato incrível aqui, me esqueci, mas é importantíssimo. 2016 veio impeachment, 2017, presidente Michel Temer, reforma trabalhista, as grandes reformas. Aí tinha a dor do desemprego, nós temos que tirar a corda, o pé do pescoço do empresário, ele tem que empregar, ele tem que gerar empregos, desburocratiza, tira reforma trabalhista, isso é uma indústria, está acabando com os empregos, vamos melhorar, melhorou um monte de coisa e começou a gerar, claro, efeito inércia, né? Ele foi reconhecido por quem tem grandeza para reconhecê-lo, mas o cara não fez mais porque sofreu aquela denúncia que atrasou o país ali, né? Aquela gravação do tem que manter isso aí, né? Incrível, né? Tem que manter isso aí acabou com o legado de um presidente. Agora outras coisas não acabam hoje em dia. E aí o que acontece? Se veio aquelas reformas, veio a eleição de 2018, esperança, o presidente Bolsonaro assumiu, 2019 reformas, Rio Grande do Sul, Federação, sempre foi contra o aumento de impostos, sentou com o governador Eduardo Leite, o governador falou, olha, preciso majoração dos 18% por mais 2 anos, eu não consigo fazer nada, estou com a folha atrasada 4 meses de cara. Nos reunimos lá, um quebra-pau bárbaro dentro da sala. Se nós não aprovarmos 2 anos de majoração, o cara se elegeu, foi o único que disse que em 2 anos ele parava e voltava. Se nós não aprovarmos isso, nós vamos daqui a 1 ano estar discutindo 19%. Porque a população não vai aguentar sem saúde, sem segurança, sem educação. Então a gente tem que dar fôlego. Vamos apoiar 2 anos de sacrifício, mais 2 anos de sacrifício, com o compromisso de fazer as reformas, de fazer as privatizações. Sentamos com ele na reunião, saímos da reunião, sentamos, eu assumo o compromisso, eu faço as reformas e quando terminar em 2 anos, final de 2020, eu encerro isso e viro a página. Fechamos. Uma guerra, foi a única federação que aprovou a majoração. Olha, a Federação, que é totalmente contra o aumento de impostos. Bom senso, coerência, né? Mundo real. O que adianta eu ser contra mais 2 anos, porque prometeram agora, naquele momento ali, o cara tem legitimidade, se elegeu, eu vou ser contra e vou abraçar 19 por 5 anos, por 10 anos, não me interessa. Pragmatismo. Aprovamos. Aí o que aconteceu? Se fez as reformas de braços dados, 2019, 2020... surpresa geral para todos nós, pandemia. Aí a loucura aquela, fecha todo mundo em casa, fecha no ambiente de trabalho, o que é essencial, o que não é essencial, altamente discutível, tudo, né?
enfrentamento, nos afastamos do governo estadual, quebramos os pratos. Olha, no ambiente de trabalho é o lugar mais seguro que tem, nós tínhamos certeza disso, as pesquisas hoje provam que era, né? Era o lugar que menos se contaminava pessoas, né? E aí teve aquele afastamento, o presidente Bolsonaro se perdeu na narrativa, um pouco de molecagem, um pouco de falta de postura, de compostura, eu diria até, né? De brincadeira, de não levar a sério. E aí fomos para 2021, vou chegar em 2021 ali, e aí o presidente Bolsonaro, ele achou que podia, depois de uma pandemia, de tudo que tinha acontecido, com todas as entregas que nós tínhamos do governo, do Guedes, da Tereza Cristina, do Tarcísio, e era um governo com muitas entregas na área social e na área econômica, que tinha passado por uma pandemia, que vinha da maior recessão da história. Com tudo aquilo ali, ele achou que era legal, assim, é o perfil dele, né? Eu vou brigar com o Congresso Nacional, vou brigar junto com a Rede Globo, vou brigar com o STF e vou brigar também com os governadores de estado, porque esse CMS dos caras está errado. Vou brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Não basta matar um leão por dia. Bota todos os leões na mesma sala, na mesma hora, no mesmo momento, né? E deu no que deu, não deu certo, né? Até Churchill, que era Churchill, escolhia as frentes de batalha. Quando ele podia, ele disse, não, eu não vou abrir uma frente nova de batalha, não tenho condições. Se os japoneses abriram, não tem o que fazer, mas eu abri, não. O cara escolhe os recursos, né? E às vezes nos provocaram agora há pouco, eu não sei se é o controle do tempo, só para não me perder eu vou botar aqui em cima. Falta 25 minutos, então estamos bem tranquilos. E aí o que acontece? Às vezes o pessoal vem, e é normal, né, a indignação eu também tenho, né, e olha assim, Rodrigo, tem que falar isso, tem que fazer isso, tem que... Né? E eu digo, gasolina na fogueira, né? E eu digo assim, olha, a gente pode matar um leão por dia, mas não vamos colocar 2, 3 leões na sala ao mesmo tempo. Porque aí nós vamos ser honrosamente devorados defendendo os nossos valores e princípios. Esse é o nosso legado. Então a pergunta é, eu quero mudar a realidade ou eu quero extravasar a minha raiva? Pragmatismo, né? Cara, um leão por dia vai, 2, 3, se eu quero extravasar a minha raiva, eu quero dizer tudo que eu penso ou eu quero persuadir, conquistar. E se a gente pegar os últimos... Eu vou pegar agora um pouco da situação de... Onde é que nós chegamos em 2015, né? Só pegar Qual é o cenário que a gente encontra hoje, e isso que é o fruto da nossa indignação? Só para a gente entender assim, a receita que o país está trilhando. Começou com um incentivo ao ócio no Bolsa Família. Nós chegamos aí a 1/4 da população brasileira dependendo de um programa social. Num momento em que sobram vagas de empregos em todas as empresas, nós estamos aí com mais de 60 milhões de pessoas dependendo no programa social no Bolsa Família, né? E estamos investindo 168 bilhões de reais. E a gente está achando normal agora a palavra, que é a narrativa, que é a família unipessoal. É uma família de mim comigo mesmo. Eu sou uma família, eu comigo mesmo. Aí tem um jovem de 24 anos, saudável, sem filhos. Eu sou a minha família, eu quero Bolsa Família porque eu quero ficar em casa. Então, é o incentivo. Não, mas tu tem um emprego ali. Não. Mas tem uma mãe solteira ali que está trabalhando de comerciária, fazendo hora extra para sustentar os filhos dela, e ela está pagando mais imposto para te sustentar. Não tem importância, eu quero ficar parado. Agora é a nova visão de valores, de virtudes, o ócio está acima do trabalho, da disposição. Então eu incentivo o ócio num primeiro momento, num segundo momento eu trago as bets, o vício. Não, esse jovem tem que ficar em casa jogando. Ele tem que achar que bet é investimento. Né? Rede social, ficar nas redes sociais para ficar mentalmente prejudicado e viciado em jogo no segundo. Num terceiro momento, são os escândalos que a gente viu aqui, é o rombo nas contas públicas. Se eu acho normal comprar posições políticas no Congresso com 50 bilhões de reais em emendas PIX, seja lá onde eles forem gastar, pode ser até secreto, né? Eu vou gerar um rombo no orçamento. Se eu acho normal sustentar jovens adultos solteiros no Bolsa Família, eu vou gastar, em vez de 20 bilhões, eu vou gastar 168 bilhões, e eu não questiono o mérito do Bolsa Família, né?
teria sido super importante nesta magnitude lá na crise de 2015, na maior recessão do Brasil, com 14 milhões de desempregados. Naquele momento a gente tinha que ter feito, mas a gente não tinha nem dinheiro para isso, né? Então aí eu mexi no ócio, mexi no vício, né? Criei um rombo nas contas públicas que gera desequilíbrio fiscal, gera inflação e acaba com a capacidade de consumo de quem trabalha, gera renda e produz, dos pequenos empreendedores, dos empresários e principalmente do trabalhador. O cara ele vai no supermercado, não tem mais dinheiro para pagar nada, né? E aí ele está desesperado porque ele vê a família sem necessidades atendidas. O que o governo faz? Oferece crédito consignado na folha de pagamento a juros que variam aí de... teve um colega nosso que tem 3 mil funcionários, ele, Rodrigo, R$1 milhão no primeiro mês, o menor juro foi 2,6%, o maior juro foi 14,4%, uma média de 6% de juros ao mês. Aí ele endivida essas pessoas a juros abusivos, altíssimos, e bota o cara no caminho da escravidão pelas dívidas. Agora, teu ex-social, se tu não pagar se não retiverem 35% do teu salário, da tua renda por mês para pagar as dívidas, nós vamos ir nas verbas rescisórias. E se não for suficiente, e não vai ser suficiente, porque um juro de 10% ao mês, o cara está com... tem 10% de fundo de garantia. Sim, corrigido a 4% ao ano. E aí o cara está pagando... É uma disparidade total, né? Eu digo, ele entrega 10% do fundo de garantia, entrega todas as verbas rescisórias, pegou 10 mil e está devendo 25. Né? E aí a pergunta é o seguinte, e aí a dívida acompanha ele virou escravo. Cada lugar que ele chegar, o cara vai olhar para ele e dizer, tu vai ganhar 2 mil aqui e só vais receber 1.300, tu não vai ter disposição para trabalhar, tia. Eu não posso te empregar. E ele vai dizer, eu não sabia, não, nem eu quero mais emprego, eu tenho que ir para a informalidade. Esse cara tem que ir para o Bolsa Família, na cabeça dele. E nós estamos, acho que, a um passo de criar o crédito consignado no Bolsa Família. Eu acho que... Não, a gente está rindo, mas olha só, já existe o crédito consignado no benefício de prestação continuada. Já tem. No BPC, já tem a possibilidade. Tanto pode fazer no BPC, benefício, tu pode fazer crédito de consignado. Por que não fariam no Bolsa Família? Aí eu te dou um dinheiro porque tu precisa, mas te cobro juros de 10% para passar para um banco. Aí tu diz assim, tá, mas aí é a visão do inferno, né? Não, mas aí piora um pouco mais. Aí os caras vêm com a NR1, que graças ao esforço nós prorrogamos a dor para 25 de maio do ano que vem. E aí vamos discutir o seguinte, vamos discutir o dano psicológico ao trabalhador. NR1. Tchê, o cara pode te processar por burnout e tu não pode exigir metas. Então, isso é da essência do empreendedorismo, é tu dar uma meta, tu desafiar a superação, né? É da essência de alguém que está num pronto-socorro, se superar, quando dá um acidente, chega um monte de gente no ônibus acidentado. Cara, eu preciso me superar para salvar vidas. Né? A situação, a necessidade é hemorrágica. Se eu não fizer, eu tenho que trabalhar 15, 20 horas, não importa, eu tenho que salvar. Eu tenho uma vocação, eu tenho um dever maior a cumprir. É da essência de um bombeiro entrar num... ele não está estressado? Não, ele está estressado. O bombeiro, quando ele entra... É óbvio que ele está estressado, né? Um policial, quando ele vai pegar É óbvio. Uma enfermeira num pronto-socorro. É da essência da realização, da geração de riquezas, da proteção, tu superar metas, tu te superar, tu evoluir, né? E aí tu diz assim, tá, mas é NR1. Mas então, aí o cara vai estar estressado, porque ele está endividado, e eu posso ainda criar um passivo para as empresas. E aí, ainda para complicar, ainda tem a outra aqui agora, que a gente tem necessidade de ratificar o direito de propriedade das fazendas em faixa de fronteira, que pega 1/3 do estado do Rio Grande do Sul. Se a gente não ratificar a propriedade até outubro, a propriedade passa para a União. É um ataque ao direito de propriedade. Propriedades que têm 50, 100 anos, que têm CAR, que estão registradas no E aí tu vai num cartório e o cara não tem a menor ideia de como faz. Não sei como é que funciona, nós estamos tentando resolver isso. Não sei como é. Não, tu tem que pegar a cadeia dominial de 100 anos, de 200 anos. O cara, mas eu tenho uma matrícula. Aí os caras estão perdidos. Nós estamos discutindo isso. Então, se você pensasse numa receita de bolo, uma receita
para destruir um país, para destruir famílias, para destruir valores morais e virtudes, eu acho que nem no inferno teriam pensado uma coisa tão boa, tão bem feita como estão fazendo nesse momento no Brasil, né? É um ataque aos nossos valores, aos nossos princípios. E qual é vamos dizer assim, a mensagem positiva para dar, e agora eu venho para... Tudo isso que a gente passou vem nos forjando, enquanto empreendedores, enquanto empresários, enquanto Federação, né? Isso criou uma cultura que eu vou entregar, o presidente já tem, mas vou entregar oficialmente agora, vou pedir para o César André, ele já entregou, vou pedir para ele entregar novamente, para esse livro do associativismo empreendedor aqui, que é como é que a gente age, tá? Como é que nós fomos forjados na Federação? O que a gente acredita? Eu acredito, nós acreditamos hoje, e sabemos disso, que a economia se move por confiança, mas a política se movimenta pela opinião pública. E é isso que a gente faz na Federação. A gente tem 202 filiadas hoje, né? 84.700, agora aumentou um pouco, associados nessas filiadas, e a gente tem um dever que é mobilizar a opinião pública, esclarecer a opinião pública, porque a gente tem que, senão a gente vai seguir eternamente nesse ciclo. Se eu não contagiar a opinião pública com uma linguagem acessível, como aconteceu lá em 2013, o cara vai achar, eu fiz um sacrifício, não me explicaram por que eu fiz o sacrifício, eu quero agora um governo de esquerda que me devolva o que eu achava que era um direito. Se tu não explicar para o jovem que é um prejuízo para ele ficar jogando em bet, ele vai achar que aquilo é normal. E eu acredito assim, ele diz assim, tá, mas adianta? Adianta, porque o senso comum brasileiro, ele tem os valores do trabalho, do espírito associativo. A gente tem os valores. E a gente precisa trazer esses valores à tona e aí explicar relações de causa e efeito. E aí quando tu explica isso para a dona de casa, para o pedreiro, para a empregada doméstica, para o garçom, para o pequeno empreendedor, e aí todo mundo começa a fazer o raciocínio lógico, cara, quer dizer que eu preciso incentivar quem trabalha e quem produz. E eu preciso trazer quem está no ócio para o trabalho. Aquele cara que está lá parado, ele está sendo sustentado com 24 anos, solteiro, por uma mãe solteira, que está trabalhando, sustentando aquele cara, pagando mais imposto, está pagando inflação, está com menor poder aquisitivo. Ela precisa entender isso. E isso é o papel da Federação, e a gente tem uma ferramenta hoje poderosíssima, que é o associativismo empreendedor, que é isso que a gente faz, que está nesse livro ali, para cada um entender, tá, qual é o meu papel como vice-regional, o meu papel como presidente, o que eu faço. Porque o nosso desafio na Federação é como é que eu faço se mexer em bloco, 202 associadas, 84.700 associados às nossas 202 filiadas, né? E é só 80... Não, e como é que essas pessoas comunicam esta visão, esta narrativa, que é baseada na verdade, a gente só trabalha com a verdade, como é que eu comunico para os 2, 3 milhões de trabalhadores que trabalham nas nossas 84.700 empresas? Como é que eu me comunico com eles, na linguagem deles, para eles entenderem que eles estão sendo os mais prejudicados? E é só olhar essa receita do inferno, que a gente está no país ali, para enxergar quem é que vai se ralar, né? O cara que ficou escravo das dívidas. É óbvio que é ele que vai se ralar, né? Nós também, todos nós, mas o que mais sofre é o mais vulnerável. É incrível. Um governo que se diz um governo de trabalhadores cria escravidão pelas dívidas a juros de 6, 7, 10% ao mês. É incrível que isso tenha surgido da cabeça de um presidente que se diz um trabalhador. Escravizar todos os trabalhadores, tornar escravos de bancos. Num momento em que o Brasil tem 42% da população adulta inadimplente. Está na Veja agora de ontem. Tem 70 milhões de adultos hoje, 70 milhões de pessoas inadimplentes. O cara ele está devendo e ele não... Cada 10 famílias, 8 tem dívidas. E aí o cara acha normal entregar mais crédito consignado a juros abusivos, altíssimos, e aí colocar o cara no consignado. Tu vai ficar escravo da dívida. Tu não te emprega mais se tu não pagar os 35% do teu valor. Tu vai deixar de comer, mas o credor, o banco, tem que receber os juros dele de 7, 8, 10, 14% ao mês. Tu pode deixar de comer, a tua família pode não comer, mas tu tem que receber, mas o credor vai ter que receber 14% ao mês. Né? Então aí eu pergunto assim, o horário, aí eu vou passar a próxima aqui. Qual é a saída? O que nós vamos fazer? E aí a gente usou assim, ó, a saída é pegar
toda essa máquina que a gente tem na Federação, todos os talentos, pegar o expertise do Milton Terra Machado, que é doutor em Direito Tributário, que sabe montar estratégia, pegar o Marquê, que é caxiense, aqui como ele também, que fala da discussão econômica, pegar o Juarez Piscinini, e a gente montou um cenário, e disse assim, cara, em 2025 e 2026, quais são as coisas que a gente tem que mexer para influenciar, isso ficou pronto ontem, tá? Essa última versão, né? Mas eu vou passar isso para vocês depois, para todos vocês. Mas se a gente mexer nessas coisas, elas vão influenciar nas tendências do Rio Grande do Sul e até no Brasil pelos próximos 30 anos. Aí alguém diria assim, eu botei tem educação ali, tá? Mas a educação, projeto de creches e tal, não tá... Porque a educação eu sei que eu não tenho braço para mexer, a Federação não tem braço, nem orçamento, e nem é possível mexer na educação e nas entregas da educação em 2 anos. Então, tem grandes obras que são importantes, mas que não estão aqui. Aqui são coisas assim, se eu mexer nisso daqui, nesses 12 eixos, eu mudo a história do Brasil e mudo a história do Rio Grande do Sul. E aí diz assim, tá, mas isso é grande. Não, é grande, mas isso aqui é o que a gente entende que a gente consegue fazer. A gente olha para trás, vê tudo que a gente já entregou e diz assim, cara, dá para fazer isso aqui, tá? A gente já conseguiu derrubar 19,5% de ICMS, botou 17% e foi mobilizando a opinião pública. Foi com essa estratégia. Poxa, a gente tem um bocado de exemplo aí, né? E aí tem ali, então, o primeiro ambiente ali, ó, ambiente de negócios, riscos ao trabalho e à renda, é o primeiro eixo, segurança física e jurídica, que é coordenado pelo Milton Terra Machado, vice-jurídico da Federação, macroeconomia e social, que é discutir reforma tributária, reforma administrativa, emendas PIX, equilíbrio fiscal, dívida do Rio Grande do Sul, que é coordenado pelo Marquê, tá? Primeiro eixo, que é o ambiente de negócios, ele é reativo, a gente está só se defendendo para não piorar mais. É tentando salvar o que restou da reforma trabalhista do Michel Temer. É isso que a gente está tentando. É só reativo. Nos defendendo de soco, de paulada do governo que vem toda semana, né? Segundo eixo são pautas estruturantes propositivas. Cara, se eu não discutir agora a ferrovia, se eu não aproveitar que vai chegar um presidenciável aqui em Caxias e falar, olha, nós temos um projeto conjunto do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e com o Paraná, que envolve o Centro-Oeste, ligando a ferrovia de lá até aqui, mas nós precisamos de um fundo constitucional regional para a infraestrutura que integre o sul do Brasil a um projeto de país responsável pela segurança alimentar mundial. Nós queremos fazer a nossa parte, eu quero entregar grãos e proteína animal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, para a China, para a Ásia, mas eu quero investimentos asiáticos na ferrovia com transporte multimodal, interligado aos portos de Santa Catarina, Arroio do Sal, a Rio Grande. Quer dizer, então a discussão é agora. Se eu não fizer, renova com a Rumo, morreu. 50 anos foi para trás. Tá? BR-290, bloco 2... E aí, na última ali, são vocações potenciais. O que é aquilo ali? Aquilo ali são oportunidades latentes que é inacreditável. O Rio Grande do Sul, ele vive do agronegócio. O agronegócio, a produção, é o que movimenta a indústria de máquinas, maquinária agrícola, a indústria do arroz, da soja, da carne, da proteína animal. Mas a gente tem uma questão bem interessante. A gente é 100% importador de fosfato. Estamos sentados em cima de uma enorme reserva de fosfato natural em Lavras do Sul que a gente até hoje não explorou, por questões burocráticas. E agora vai começar a ser explorada agora, por isso está aqui. Em novembro começa a ser explorada de forma tímida, mas que poderia ser a redenção do estado do Rio Grande do Sul. Ah, muito obrigado. Faltam 10 minutos ainda, a senhora me deu um alívio. Tá? Poderia ser a redenção do Rio Grande do Sul, o fosfato, para ter segurança. Poderíamos ter fertilizantes nitrogenados a partir de carvão, a partir de hidrogênio verde, né? Poderíamos ter frete de retorno, traz milho do Centro-Oeste para a proteína animal gaúcha catarinense, manda fertilizante fosfatado e nitrogenado de volta. Olha a geração de riqueza, a geração de oportunidades, de empregos. Mas eu preciso explicar para a dona de casa, para o pedreiro, para a empregada doméstica, que isso não é uma conversa de empresário para empresário. É a forma de comunicação. A empregada doméstica, eles estão falando em fosfato, mas na verdade é o seguinte, isso representa oportunidades de trabalho e de negócios para o meu filho que está com 6 anos. Em 2035, quando sair lá o Manifesto Empreendedor Gaúcho, que
tudo isso aqui termina naquilo ali, que é uma visão que a gente já tinha de 2023, que agora estamos renovando para 2035, e ali vai ter todas as grandes obras. Ó, tem uma visão compartilhada de futuro em que eu, que sou empregada doméstica, eu que sou pedreiro, eu que sou pequeno empreendedor, eu estou incluído. Não é uma conversa de empresário para empresário. São empresários de braços dados com trabalhadores, profissionais liberais, dizendo assim, olha, esse é o futuro que eu quero para o meu estado, para o meu país, para a nossa terra, para ter qualidade de vida, para ter oportunidade para todo mundo, para que a gente possa avançar juntos. Não tem cabimento um estado com a riqueza do Rio Grande do Sul viver na pobreza. Não tem cabimento o Brasil com a riqueza viver na pobreza. Mas E aí é o seguinte, criando esse senso comum, a pessoa enxergando onde é que vai, e enxergando o caminho, o passo a passo, o discurso populista de direita ou de esquerda não cala mais fundo. Eu não caio nesta conversa. A pessoa diz, não vem com esta conversa, porque a estratégia mais antiga do mundo é dividir para conquistar, né? Divide entre sul e norte, divide entre esquerda e direita, entre trabalhadores e empregadores. Mas, poxa vida, se eu estou cheio de vagas abertas nas nossas empresas, estamos cheios de vagas, o meu adversário não é quem está trabalhando, né? O meu adversário é quem não quer trabalhar, né? Eu estou com as vagas em aberto, estou com um monte de gente trabalhando comigo. O meu adversário é quem... Se eu disparo CUT, cara, nós estamos brigando entre nós aqui por 2%, 3% de piso, aumento do piso, e estamos discutindo um aumento de imposto que acaba com a renda, com a capacidade de consumo de todos os trabalhadores, de todas as empresas. Me ajuda? Nos ajudaram. Mandaram mensagem para o PT, nós só ganhamos o aumento de impostos por causa dos 14 votos, os 12 do PT, da Federação do PT, e os 2 do PSOL. Foram sensíveis, ideologicamente a gente diverge, eu sou um homem de direita, né? Digo assim, mas eles apontamos um caminho de bom senso e atingimos a consciência. O cara diz, não, tem razão, isso não para de pé, não faz sentido. E o Rio Grande do Sul carrega essa ideologia ainda, carrega essa vontade, a corrupção enlouquecida no país inteiro, ela não chega tão forte aqui. A gente estava dizendo, a gente falou sobre o cenário de caos, né? A gente imagina a situação, olha a inversão de valores. Nós chegamos em 2025 com aquela receita de bolo terrível, de destruição de um país, mas em que nós estamos sendo intimidados quando defendemos o trabalho, a produção, a busca por excelência, a superação de metas. A gente é intimidado, a gente é quase tratado como criminoso quando levanta e fala a honestidade, a integridade, né? E imagina qual é a situação de um empresário que tem uma causa que chega no Supremo. Nós estávamos falando sobre isso agora há pouco, né? E aí o Supremo diz assim, olha, a outra parte contratou o escritório em que faz parte a esposa de um ministro do STF. Aí o cara diz, não, mas aí qual é a isenção? E vai ser ele que vai julgar. Eu disse, não, qual é a isenção dele? Ele vai julgar a esposa? E aí diz, não, mas é que há uma jurisprudência nova, as narrativas hoje, há uma jurisprudência nova hoje que diz que o ministro pode julgar o processo do escritório onde trabalha a esposa e da qual ela é sócia. Mesmo sendo casado em comunhão parcial de bens com a esposa, ele pode julgar e que ele não precisa se declarar impedido nem suspeito. Mas, poxa, a gente leu Código de Processo Civil, o artigo 144, que a interpretação ela é objetiva e absoluta, e lá está dito, ó, não pode, se a esposa, não pode. Qual é a alternativa que tem este empresário com a ação? Cara, é uma ação de 2 bilhões de reais, o honorário é 500 milhões de reais, eu vou ter que acreditar que o ministro vai chegar em casa e não vai conversar com a esposa dele. Tem um honorário lá de 500 milhões de reais, se ele separar da esposa, 250 milhões é dele. Se ele não se separar, ele desfruta junto. Mas ele vai julgar a meu favor e contra o outro, mesmo sabendo que ele perde 500 milhões. Eu vou ter que acreditar na isenção, que ele não é suspeito. Mas no Código de Processo Civil diz que não pode. Mas é ele que interpreta. Qual é a alternativa que tem? Qual é a alternativa? Que país é esse? A alternativa é contratar um escritório com a esposa de outro ministro. Sendo pragmático, digo, bom, se não é, não, eu acredito na isenção, mas por via das dúvidas vou contratar o escritório e vou torcer que seja o pleno, né? A alternativa vai ser essa, né? Porque a gente está negando a lei, né? E aí eu digo para vocês assim, ó, já me encaminhando para o final aqui, né?
Esse é o porte do nosso desafio. Ó. Nós temos que romper um ciclo vicioso com sucessão de políticas antagônicas, é aquele governo que vem para destruir tudo, acaba com valores morais, nega princípios de justiça, princípios que nasceram lá no direito romano, que são agir, os 3 princípios do direito romano, agir honestamente, não prejudique ninguém, dê a cada um o que é seu. A gente está acabando com os 3, nenhum dos 3 a gente está cumprindo, né? Quando a gente olha uma decisão, cara, mas que isso? Né? Eu estou negando a lei, estou negando a Constituição, estou negando o Código de Processo Civil, eu estou julgando em benefício próprio ou não? Né? E aí eu pergunto assim, nós vamos ter que romper esses... E aí como é que faz isso? Mobilizando a opinião pública. Nós não podemos deixar que nos dividam mais, nós estamos de braços dados com todos os trabalhadores, a classe produtiva é uma só, nós somos a vítima. Nós temos que aprender a nos comunicarmos, temos que resgatar valores e princípios e fazer isso numa linguagem acessível ao senso comum. Qualquer pessoa sem estudo tem que entender. Esse é o desafio. Então, por isso que a gente fez aquilo ali. As prioridades são essas, por isso, tá, aquilo ali é para onde nós vamos, o que nós vamos fazer? Isso daqui, ó, é uma leitura de 20 minutos. É como é que eu faço? Tá, como é que eu faço? O meu papel de diretor é esse, o meu papel de vice-presidente é esse. Como é que eu movo em bloco 84.700 empresas associadas a 202 filiadas? Como é que eu faço com que elas contagiem pelas redes sociais e pessoalmente os seus trabalhadores, porque nós estamos juntos no mesmo barco, somos nós que estamos pagando a conta, somos nós que estamos sustentando essa farra toda. Como é que eu recrio um movimento intimidado de 2013, mas com norte, com valores, com princípios, com coerência, né? E ali é através de uma visão compartilhada de futuro que nós vamos criar, estamos criando a visão, o manifesto, ele renasce no 2º semestre. A gente já tem o caminho, mas o manifesto sai em setembro agora, nós vamos ter, a visão do Rio Grande do Sul é essa. E aí alguém poderia dizer assim, mas cara, é grande o desafio, é enorme, e a gente vai conseguir? Eu não sei, mas eu sei que vale a pena lutar por isso. Eu não vou embora do Rio Grande do Sul, e pode ser preso, não pode ser preso, qualquer um de nós pode, mas a gente já é escravo hoje, né? A gente já é subserviente hoje, né? A gente já não está vivendo do jeito que gostaria. Eu acho que cada um de nós tem que ser escravo dos valores, das virtudes, dos princípios que acredita, em primeiro lugar, e todos nós podemos correr riscos. E aí diz assim, cara, mas é arriscado? É arriscado, é arriscado. Mas teve um bocado de gente que arriscou a vida para salvar gente desconhecida. E fez isso sem aparecer, sem estar em cima do palco aqui, né? Por isso que a gente fez essa homenagem, heróis voluntários. O cara sentia um chamado dentro de si e ia para a margem para salvar gente desconhecida. E eu vou falar uma coisa para vocês, assim, sabe? Agora, sexta-feira, eu fui no cardiologista e disse, Rodrigo, tinha que fazer mais exercício, tinha que priorizar a tua vida. Cuida mais da fazenda, tira o pé desse troço aí, né? Eu digo, tchê, é 2 anos, são 2 anos. Ou a gente vira agora, ou foi, ou perdemos. 2 anos. Eu sei qual é o meu papel e qual é a minha responsabilidade. Eu acho assim, eu tenho uma frase, não me comparo a ele, porque eu tenho grande admiração, mas aprendi com Churchill uma frase que ele dizia que eu uso para mim nas pequenas coisas. Foi horrível, foi dificílimo ser primeiro-ministro na retirada de Dunkirk, em toda a guerra, né? Foi dificílimo o cargo, foi pesado, foi... Agora, difícil mesmo seria não ter sido primeiro-ministro, ser espectador. Cara, nós temos hoje essa ferramenta, a gente tem a Federação, tem a SIC Caxias, a gente é protagonista. Agora, quer ir para casa e ser espectador, quer ser cúmplice do que está acontecendo, pode ir para casa, mas cada um fica na sua consciência, né? Garibaldi não foi, quando foi para mudar a casa, né? E aí eu vejo assim, eu tive no aniversário de 85 anos de Encantado, né? E me dou muito os gringos aqui de Nova Roma do Sul, que inspiraram muitas coisas, né? E foi ali no dia 2 de setembro do ano passado. E ali era um momento, né, depois da tragédia climática, as pessoas tinham perdido os amigos, tinham perdido pai, mãe, filho, né? Tinham perdido os bens, as lembranças, tudo. E aí eu já tinha ido lá, né? Estava até com o teu irmão, com o Gilberto Piscinini, e eu tinha ido em novembro lá, o ano passado. Do ano 2023. E os caras era a segunda enchente em novembro.
E todo mundo me olhava e dizia assim, se vier de novo, tia? E eu dizia, se vier de novo, a gente vai se levantar, e você vai se reerguer, porque era uma enchente atrás da outra ali, né? Já tinha vindo em setembro, depois veio em novembro, eu fui de novo lá. Rodrigo, se vier de novo, cara, nós vamos, porque os nossos antepassados, italianos, alemães, eles construíram tudo isso sem nada, e aquilo. Mas já chegou um momento ali no dia 2 de setembro que eu já comecei a duvidar, sabe? Tá, o quanto eu estou dizendo porque eu preciso acreditar nessa visão de futuro, e o quanto eu estou dizendo porque eu realmente acredito, sabe? A gente sabe o que tem que dizer, né? Mas, e aí eu falei para eles uma coisa que vale muito para vocês, assim, porque eu me dei conta que 2 de setembro era um dia depois da... Era 3 de setembro até. Era um dia depois da invasão da Polônia. Os 85 anos deles eram 1939. Eles inauguraram a Sede Encantado um dia depois do início da Segunda Guerra Mundial. E olha o que esses caras passaram. Eles eram italianos e alemães, foram tratados como inimigos dentro do próprio país, igrejas queimadas, perseguidos, proibidos de falar a língua materna, né? Não tiveram ajuda ali, no início da guerra. Aí veio a enchente de 41, que foi do porte dessa daí, levou tudo e o país inteiro olhando para eles como inimigos. A terra lá na Europa terminou a guerra destruída, não tinha para onde voltar, e os caras se reergueram do fundo do poço e construíram o Vale do Taquari. E aquilo que a gente perdeu lá, os caras se reergueram, eles conseguiram. Aí eu falei isso querendo acreditar. E eu fui a Roca Salles, em março, que eu tinha visto destruída assim, e aí comecei a conversar com as pessoas, e é doloroso porque as pessoas dizem assim, eu perdi tudo. Perdi um irmão, foi afogado, o outro, perdi a minha ferragem, eu tinha 3, o presidente lá, o Kleber, tinha 3 lojas, 2 lojas, perdi minha casa, as 2 lojas, perdi tudo. Dos 83 associados, 66 perderam tudo e mais familiares. Mas aí um senhor me disse assim, mas eu aprendi uma coisa, eu perdi tudo, perdi. Por mais no fundo do poço que eu esteja, com fé, com trabalho, de braços dados, eu já estou me reerguendo. Eu tenho dívidas, mas eu já estou com a ferragem montada no alto lá, não pega mais enchente, eu já estou ganhando dinheiro, já estou pagando minhas contas, eu estou em 3 anos, as perdas irreparáveis não tenho o que fazer. As pessoas que eu perdi, e como os meus antepassados perderam, tu tem que virar a página e seguir em frente em homenagem aos que foram, né? Mas as econômicas, em 3 anos, eu recupero tudo, com trabalho, com união, com ajuda de fora, eu aprendi isso. Eu achei que era impossível, e não é. Eu já estou quase lá. E aí tu olhava e conversava, e a cidade limpa, arrumada, caprichosa, eu digo, cara, que espírito, que exemplo, que valores, que princípios. Eu acho que, e falei para eles isso lá, e digo aqui também, sabe? Eu acho que o Vale do Taquari, vocês na Serra e nós no Rio Grande do Sul, por tudo que a gente passou e pelas mãos estendidas do Brasil inteiro para um Estado que todo mundo achava que era separatista e que recebeu o carinho e o apoio de baiano, de nordestino, de nortista, né? A nossa retribuição são valores e princípios, e eles estão nos dizendo isso. Nós temos um dever para com o nosso país. Nós mostramos aqui do que a gente é capaz através da união, da superação, da vitória. Nós tivemos perdas irreparáveis, mas nós temos hoje um estado de espírito que não está em outros lugares do Brasil. A gente passou por um esforço de guerra. Então, a gente tem a ferramenta, a gente sabe para onde é que a gente vai, e a gente tem os valores para fazer isso. E essa é a mensagem que eu tenho, porque 2025, 2026 não vai ser fácil. Vai ser um enfrentamento violentíssimo, mas vai depender de cada um de vocês, das senhoras, dos senhores, de cada um de nós, dizer assim, eu faço parte disso, eu me sinto parte disso, eu acredito nos valores, nos princípios, eu tenho pertencimento e eu vou ser protagonista, eu vou mexer eu vou dar o máximo de mim, porque eu já vi que muita gente fez isso antes de mim, e eu vou fazer, e nós vamos mexer, e vamos chegar na opinião pública gaúcha com outro estado de espírito, com gente com vergonha de falar nas barbaridades que estão fazendo isso. Pessoal, muito obrigado. Foi uma grande honra, um grande prazer estar com vocês. O desafio está, mais uma vez, recomeçando. Mas eu estou com fé e com esperança que juntos, muitas vezes, no embate dos impostos ali, muitas vezes, umas 4 vezes, eu achei que a gente ia perder, sabe? Para a Simone, eu digo assim, 2 da manhã, está acordado? Eu estou achando que a gente vai perder, então.
e no dia seguinte a gente metia um card lá, ou meter um card não a qualquer aumento de impostos. Você botava a Federação, botava a Federação do Varejo do Ivonei, que está aqui, parceiro nosso do Bloco Empresarial, botava o CETSERGS, 5, 6 entidades e largava às 3 da tarde. Mas segunda-feira o governador vai chamar deputado por deputado. É um valor de 7 bilhões de reais por ano. Ele pode sentar com o cara e dizer assim, o que tu quer? Quer uma ponte? Quer uma escola? Né? Não tem limite para negociação. Chamou um por um segunda-feira, como é que alargamos um card? Não a qualquer aumento de impostos. 6 entidades. 2 horas depois tinham 40, 6 horas depois tinham 150. Quando o cara entrou, o primeiro deputado entrou na sala com o governador, tinham 320. E o cara entrou e disse assim, o senhor pode dizer o que quiser, eu já sei o que minha base, já recebi esse card de 50 lideranças formadoras de opinião da minha base, eu não voto aumento do imposto. E nós ganhamos, eu achei que a gente ia perder e nós ganhamos. Graças a cada um de vocês. Muito obrigado. Antes das perguntas, vou convidar o presidente Celestino ao palco para receber, então, das mãos do presidente Rodrigo, um livro. Eu queria convidar o César Anderson, diretor toda do regional. Por favor. A diretoria também ao palco. Mesa 5, por favor. Desculpe. Eu queria convidar só o César Anderle, vice-regional, e todos os diretores regionais aqui para entregar. Eles entregarem, eu só quero acompanhá-los na entrega. Já temos mais 3 aqui. Tá bem? Todos nós. E o Juarez Piscinini também. Thiago da Migroempa também aqui, a nossa turma da... Presidente Rodrigo, é bom ouvir o seu entusiasmo e a serenidade na defesa das nossas pautas. Eu lhe ouvi atentamente e eu confesso que eu tentei fazer um exercício de futuro. E talvez quando nós estivermos daqui a uns 30, 35 anos, uns de nós já aposentados, nós vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida e nós vamos encontrar lá alguns dos fatos que você narrou aqui. Eu acho que nós vamos ter dificuldade de acreditar que eles aconteceram na nossa vida real. Eles extrapolam qualquer limite de moralidade, de bom senso, de qualquer princípio de vida, né? Que país é esse? Que Brasil nós estamos construindo ao longo de décadas, ao longo dessa história toda, né? Tomara que a gente tenha capacidade de mudar tudo isso. E pasmem, viu, pessoal? Nenhum dos nossos representantes, nós temos falado aqui sempre nesse palco, nenhum dos nossos representantes vem de outro lugar que não seja da nossa sociedade. Nós não vamos transformar nada se nós não transformarmos a sociedade. A sociedade precisa ter princípios. Aquele sujeito que foi lá e contratou um endividamento a 10, 12% ao mês, eu tenho certeza que ele não tem consciência do que ele fez. E se a gente não ensinar ele, vai aparecer mais alguém entregando para ele mais uma facilidade e ele vai acreditar. Infelizmente. Vamos lá. Está escrito aqui, então, primeiro é o Rogério Ragazon, que além de ser nosso vice-presidente do Conselho Deliberativo, também é nosso representante lá junto à Federação. Bom dia, Rogério. Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. É o hábito. Rodrigo, obrigado pela sua presença no dia de hoje e pela sua coragem também, né? Como todos os presidentes têm que ter para enfrentar esses desafios. Dentre várias pautas, né, que temos na casa e todas as entidades têm, nós temos umas que eu gostaria de sugerir e também pedir um apoio. É uma pergunta e um apoio, né, e um pedido.
Ragazon, que é sobre infraestrutura. Tu já está na vibe da casa, né? A gente agradece pedindo. Já agradece pedindo, né? Falando de infraestrutura, nós passamos um perrengue danado aí o ano passado, a gente sabe disso, né? Quando vimos, tínhamos só um aeroporto, de fato, e outros precários, e então esse é um tema, um apoio total a que tenhamos mais de um aeroporto, né? Então eu sei que está na pauta da Federação o apoio ao aeroporto Vila Oliva? de Caxias do Sul, de Vila Oliva. Esse é um deles. Perfeito. Tá? E o outro tema é uma outra demanda que temos, obviamente de infraestrutura, estradas e tal, isso tudo está na pauta. Mas é de um apoio incondicional ao nosso segundo porto, né, que é o Porto de Arroio do Sal, vamos chamar assim. Não em detrimento ao Porto de Rio Grande, muito pelo contrário, nós precisamos de ter 2 ou talvez mais portos, não sei se é possível isso tecnicamente. Também não tem nada contra Santa Catarina ter 5 ou 6 portos, que tenham quantos precisarem. Mas nós precisamos realmente de um apoio nesse sentido, não está dos temas aí específico, né, mas pode estar nas conversas esse apoio ao nosso segundo porto. É um projeto de iniciativa privada, obviamente, mas a gente gostaria que tivesse esse apoio da Federação também. Perfeito. Tem o apoio, né? O teu Juarez conversou sobre isso comigo, né? Eventualmente surgem pessoas, até amigos nossos na Zona Sul, mas é concorrência e tal. Eu digo, olha, a Federação, por princípio estatutário, ela é a favor da livre concorrência, do livre mercado, ela é a favor estatutário, ela é a favor da defesa da economia de mercado. Tá? Então tem vários princípios que a gente tem que defender. E é muito fácil se manifestar quando a gente está dentro de um princípio estatutário. Então a Federação ela é a favor do Porto de Arroio do Sal, ela defende a ideia, é meritório, tem espaço para mais do que isso, não há dúvida disso. Tá? Mas aí entra assim, tanto o Porto de Arroio do Sal quanto a Ponte São José do Norte, que eles estão fazendo agora, são obras importantíssimas, mas que elas não têm a característica hemorrágica que tem, por exemplo, o aeroporto de Vila Oliva. Quando o Juarez falou, nós precisamos de um segundo, humilde, modesto Juarez, piscinina, precisamos de um segundo aeroporto internacional. Precisamos, Santa Maria, Serra e tal, eu digo, ou talvez um terceiro. Aí ela conversa com a questão das ondas de migração, com a questão do turismo de integração cultural. Se eu já tenho uma demanda na Serra, nas Hortênsias, se eu já tenho uma demanda, quer dizer, não faz sentido. Então, aqueles 12 eixos, e o que escolheu ali, quase tudo ali, o critério daquilo ali não significa que eu não vá... Nós vamos colocar no manifesto, vai estar o Porto do Arroio do Sal, vai estar a Ponte São José do Norte, a ponte de ligação com a Argentina, vai estar grandes obras. Ali, ela tem um senso de urgência de mexer na opinião pública em 2025 e 2026. É aquele critério que o Tarcísio tinha lá atrás, que é assim, qual é a obra prioritária? A que já começou, a que já tem projeto. Vila Oliva está super adiantado. Eu vou começar a delirar com 2 aeroportos internacionais, um em Santa Maria. Vamos desenvolver. Não, mas não tem ainda o mercado turístico consolidado. Não, então vamos desenvolver. Não, peraí. Eu tenho urgências. Quando o curto prazo ele se torna mais importante que o médio e o longo prazo. É o pronto-socorro, é a questão hemorrágica. Se eu não atender a hemorragia, o paciente não vive para chegar no médio e no longo prazo. Né? Então é isso. Que aquilo ali está muito na questão assim, hemorrágica. Mas as 2 pautas serão atendidas, uma delas já está ali, e já coloquei como consolidado, para nós, o segundo aeroporto que salta aos olhos é a Serra, é Vila Oliva, já está pronto, já tem projeto, tem condições de pouso. Não, é aqui, não vamos reinventar a roda, não tem porquê, né? Eu preciso de 2, um já está bem caminhado. Muito bem, é bom saber desse apoio da Federação, viu, presidente? São pautas muito estratégicas para não só as 2 deixaram de ser Serra Gaúcha, as 2 são Rio Grande do Sul. A enchente provou isso. O episódio do ano passado provou e comprovou tudo isso. Vicente Jeremia, também nosso representante lá junto à Federação, ele que é de 2 Lajados, mas é caxiense de coração, cidadão caxiense. Boa tarde, Vicente. Boa tarde. Rodrigo, parabéns pela palestra. Como sempre, bem dissertativo e com informações importantes.
E eu gostaria que você falasse um pouquinho da interiorização da Federação, esses eventos que acontecem nas macro-regiões, que eu vejo que é algo bem importante para que o interior seja participativo, né? E se sente pertencimento, com esse pertencimento de fazer parte da Federação. Eu acho que esse trabalho aí de interiorização da Federação tem uma importância muito grande para o interior. Perfeito, Vicente. Muito boa a tua pergunta. A gente pegar a capa desse livro, tem alguns mantras, palavras que foram a gestão da Simone, que é esse novo modelo que está consolidado, tem 98 anos, mas que foi consolidado nos últimos 10 anos, desde 2015. Né? E as palavras, os mantras são integração, simplicidade, propósito, pertencimento, e ainda tem um outro que é engajamento, que eu acho que não está aqui. Exatamente, vai ter quatro mantras. Tá? E aí, o que significa isso? O que é integração? Integração é interiorização, é dar voz a quem nós representamos. Eu não posso aqui em cima falar do que eu penso enquanto cidadão. Eu tenho que dar voz a quem eu represento. E aí eu só consigo fazer isso se eu for ao interior conversar com os filiados, conversar com os associados. Peço para que as filiadas façam a mesma coisa com os associados, com eventos como esse, trocar ideias. Aí tu dá simplicidade, Louro. É sem... Desculpe a palavra, mas sem frescura, né? Sem se apegar aos protocolos. Não me importa se o cara é vice-presidente ou ele é diretor ou empreendedor de agudo, de uma pequena filiada. A opinião dele vale pela forma como ele embasa os seus argumentos. Simplicidade, a entrega do resultado, da transformação está acima do protocolo, da formalidade. Né? E propósito, claro, está escrito. Qual é o propósito da Federação? A Federação, ao contrário das sindicais, que são setoriais, ela tem uma característica multissetorial, ela fala sobre todos os setores. Tem indústria, tem comércio, tem circuito, nem assim, tem indústria, comércio, serviço, agronegócio, tecnologia. Né? E aí qual é a característica dela? O primeiro eixo, os 3 eixos do propósito. Primeiro é melhorar o ambiente de negócios para todos. Como é que eu me defendo de uma reforma tributária mal feita? Como é que eu provoco uma administrativa? Como é que eu melhoro o ambiente de negócios para todos, até para o meu concorrente? O segundo eixo é a nossa evolução empreendedora. Como é que, trocando experiências entre nós, indústria, comércio, agronegócios, como é que eu evoluo? Como é que eu evoluo num mundo em permanente transformação pela troca de ideias? E o terceiro eixo é a busca do bem comum. Como é que eu me preocupo com as próximas gerações, com a educação pública, segurança pública, grandes obras de infraestrutura, saúde. Aí isso dá uma dimensão. Eu tenho o líder classista, que defende um melhor ambiente para todos, até para o seu concorrente. Eu tenho o líder empresarial, que quer melhorar o seu negócio, para os seus sócios, para os seus clientes, para os seus funcionários, que quer evoluir. E eu tenho o líder cidadão, que pensa na sociedade como um todo e digo, cara, se eu tenho que incluir no meu discurso o garçom, a empregada doméstica, o trabalhador, o meu funcionário, eu tenho que ter uma linguagem. E na Federação, toda essa discussão ela é interna, se aparam as arestas internamente. Eu posso ter disputas na reforma tributária entre a indústria, entre a Fiergs e a Farsul, ou entre a Fiergs e a Fecomércio. Dentro da Federação, a disputa ocorre no âmbito interno, né? A gente faz a disputa, apara as arestas e depois a gente sai unido em bloco para fora. Eu preciso de uma proposta, de uma pauta que atenda a todos, porque a gente é multissetorial e a gente fala, inclusive, pelo pedreiro, pelo profissional liberal. Né? Então, isso a gente faz muito na interiorização. A gente vai ao interior, conversa, ouve a dor, aí vem a pauta. Vem o Arroio do Sal, vem o Vila Oliveira, de baixo para cima vem a pauta, e eu trago a pauta de cima para baixo. Nós estamos discutindo lá com o Juarez, com o Conselho Consultivo, com o Ling, com a Marilena Johan Petri, com o Cláudio Lamac, nós estamos discutindo isso aqui em termos nacionais, isso aqui em termos estaduais, vamos juntar tudo isso num manifesto Empreendedor Gaúcho agora em setembro. Quais são as pautas regionais, quais são as estaduais, quais são as nacionais, a gente sabe, todo mundo caminhando para o mesmo, e se vota, se aprova. Então tem até mecanismos, quando há disputa, de como é que a gente vota. Por causa dos 18% lá, teve disputa e se votou. Né? Se ganhou por 70%, foi favorável a fazer o sacrifício na época. Depois de muita discussão, a gente entrou vencido e depois se virou o jogo. Né? Eu achei que a gente ia perder e venceu o bom senso. Né? Hoje, o que a gente vê assim? Hoje, quase todas as pautas, as pessoas transigem. O setor transige, ele cede. Não, isso aqui não é razoável. Não, isso aqui vai contra o princípio de...
Rio Grande lá. Não, os caras têm direito de defender o Porto. Não, nós defendemos o Porto de Arroio do Sal. Não, é o princípio estatutário da federação. É livre comércio, livre concorrência. Tem razão, tá. Eles cedem. Então, a gente está com uma sequência de votações por unanimidade. As pessoas, às vezes, quando elas divergem, elas não têm coragem de ir votar, porque ela sabe que ela está contra os valores, os princípios da entidade, e ela se omite, ela não vai votar. Né? Mas tem saído todas as votações por unanimidade. Tá bem, um último inscrito então para hoje, Juarez Pitinini, que é nosso diretor, coordenador da diretoria de Economia. Presidente Celestino e presidente Rodrigo, eu faço a minha pergunta de pé em consideração ao nosso convidado, que fez uma palestra brilhante, parabéns, uma palestra do que somos gaúchos, fibra, e a gente luta. Eu queria trazer um tema que o senhor sabe disso, já falamos. Nós temos a questão da República Federativa. O Rio Grande do Sul foi um estado muito rico, e continua rico, em valores, cultura, princípios, mas nós, financeiramente, o nosso estado do Rio Grande do Sul, ele está tremendamente fragilizado. E as catástrofes climáticas, a enchente, as secas, têm debilitado o nosso estado ainda mais. Não obstante isso tudo, em 2024, o estado do Rio Grande do Sul mandou para Brasília 70 bilhões de reais e recebeu 20 bilhões de reais de volta. Nós deixamos em Brasília 50 bilhões de reais. Lembrando que a nossa dívida do Estado, dívida onerosa, dívida que tem custo, tem serviço financeiro, tem o serviço da dívida, ela é de 100 bilhões de reais. Se nós conseguíssemos, por 2 anos, a gente equilibrar o que a gente manda e o que a gente recebe, a gente conseguiria resgatar a dívida. Tem um movimento que é o Fundo Constitucional, que está sendo feito com os 3 estados do Sul, deputado Toninho, lá do Paraná, estivemos juntos na última vez em Brasília, não é, presidente Celestino? Que está nos ajudando muito, nós, o Rio Grande do Sul, os 3 estados do Sul. Presidente, eu queria lhe ouvir um pouco sobre esta questão. Como que a gente pode fazer com que o nosso Estado, que está tremendamente como Estado, não como sociedade, que tem riquezas e valores, como que o Estado poderia minimamente dizer: eu estou numa condição que eu não consigo contribuir com os meus irmãos pobres do Norte. Eu preciso primeiro me fortalecer para depois voltar a contribuir. É possível ou é um desejo inatingível esse meu? Obrigado, presidente. Muito obrigado, Juarez. Muito boa tua pergunta, pertinente. Talvez todos nós vamos concordar com isso, né? O desafio é como é que a gente convence os senadores do Norte e Nordeste a votar em prol disso. Eu acho que hoje não convenceria, né? E cada vez que levanta a discussão, outros... Não, então eu quero isso, porque olha a qualidade de vida, olha o IDEB, olha isso. Né? Eles levantam argumentos até legítimos. Né? E aí o que eu imagino hoje? Por que é o Fundo Constitucional? Quando veio o secretário de Santa Catarina, o Beto Martins, lá na Federação, vamos construir um projeto de ferrovia dos Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, juntos, nós, um projeto, e todos os deputados, todos os senadores defenderem o mesmo projeto. E aí eu levantei, mas vamos defender então o fundo, junto com esse projeto, um fundo constitucional regional de infraestrutura. Por que eu incluí o infraestrutura? Porque eu acredito assim, quando você diz, pega o gancho da ferrovia, pega a duplicação da 290 e explica para a opinião pública brasileira, para o Norte e para o Nordeste, que quem usa as 290, que só não está duplicada nesse trecho do Rio Grande do Sul, que ela só não é duplicada aqui, né? Entre Buenos Aires e Fortaleza. Tá? Quem está usando isso é o Sudeste, é Minas Gerais, é São Paulo, são de lá, estão passando pelo Rio Grande do Sul, 90% das cargas. Cara, não é uma obra gaúcha, é uma obra para a competitividade brasileira, a 290. Quando tu vende desta forma, quando tu olha e diz assim, este projeto de ferrovia que integra o Porto de Rio Grande, o interesse não é dos gaúchos e do Porto de Rio Grande, nem dos catarinenses. O interesse é o Centro-Oeste, que quer vender milho para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, mas quer exportar, ele não quer ser refém do Porto de Santos e da Rumo, ele quer ter alternativas de livre concorrência. Aí eu conquisto todos os votos dos senadores do Centro-Oeste. Então, essa é a forma. E qual é a segunda forma? Se eu pegar o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, eu não aprovo ainda o Fundo Constitucional Regional. Eu ainda não aprovo, me faltam senadores. Né? E aí a pergunta é o seguinte, como é que eu faço? Se o Tarcísio chegar aqui como presidenciável e se comprometer que integrar o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, a um projeto de país na responsabilidade brasileira pela segurança alimentar mundial é importante para o Brasil, se ele comprar essa ideia,
Ele disse assim, ia assinar o documento, a Carta do Sul, que a gente queria fazer nascer, estava marcado para 9 de junho, com o vice-governador Gabriel, agora o governador Eduardo Leite pediu que fosse em Santa Catarina, será lá, né? Se nós largarmos uma Carta do Sul com um projeto de ferrovia, um Fundo Constitucional Regional de Infraestrutura, e o Ratinho presidenciável assinar que ele concorda, que ele defende, que ele vai implantar, que o Tarcísio fizer isso, o Eduardo Leite, o Caiado, porque é interessado, o Centro-Oeste, em 2027 nós vamos estar discutindo com um presidente que fez uma promessa. Primeiro que eu não acredito que nenhum deles vai dizer que é contra, porque é um período eleitoral, isso é razoável, isso é bom senso, isso é bom para o país, é um projeto de país. Segundo, que depois de dizer que isso é bom para o país, isso é bom para o país, ele vai dizer o seguinte, ó, aí nós vamos ter o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste mais a base do governo que se elegeu. Essa é a única forma. É a única forma. Por isso que tem que ter infraestrutura. Ah, não, tem que ser livre, que nem os outros. Não, eu não quero livre, eu só quero para infraestrutura, eu não quero para aumento de servidor público, eu quero só para infraestrutura. Porque se nos derem a infraestrutura, nos deixem trabalhar, nos deem as condições, nós vamos embora. Né? Então, a forma que eu imagino é essa. Cada presidenciável ser persuadido neste momento a assinar a carta. Isso foi Juscelino Kubitschek, assim nasceu Brasília. Né? Um cara levantou numa plateia e gritou, e por quando é que vão cumprir a Constituição? E o cara se comprometeu e fez. É isso. Muito obrigado, é isso aí. Obrigado, presidente Rodrigo, obrigado pela escolha de estar em Caxias do Sul nesse final de manhã de hoje. Leve daqui o carinho, o cuidado de toda a serra com as nossas bandeiras, que são no fundo comuns, é o que nós falamos há pouco. Né? Os temas que nós temos são transversais, tem a ver com competitividade, com capacidade de tornar os nossos negócios mais aderentes, mais competitivos. E vamos para a próxima, o que nos espera em 25 e 26. Concordamos, é um desafio muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma honra para mim, uma grande satisfação. Muito obrigado. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção. Parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz,
ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Eu sinto disposição, quem sabe aquele jogão. Com Marco Polo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marco Polo estará lá, com segurança eu vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar.
Papai, é pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4 mil funcionários, que atendem em média 50 mil clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui, unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.